liturgia da palavra do dia de hoje oferece para nossa meditação um pequeno fragmento do chamado Sermão da Montanha do Evangelho de Mateus. Segundo Santo Tomás de Aquino, toda a perfeição cristã consiste nesse sermão, razão pela qual nós não poderíamos olhar essas palavras com superficialidade. Trata-se do primeiro grande discurso de Jesus nesse Evangelho, e segundo alguns comentaristas, ele funciona como uma espécie de discurso programático que vai nortear toda a narrativa. A passagem que hoje refletimos começa com uma frase lapidar: Ficai atentos para não praticar a vossa justiça na frente dos homens, só para serdes vistos por eles. Caso contrário, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. O conceito de justiça ao qual o Senhor se refere não diz respeito a uma mentalidade meramente retributiva, ou seja, ela vai além das relações sociais e da simples distribuição de bens. O justo era associado ao homem piedoso. Nesse sentido, a palavra designa, num contexto religioso, a piedade ou a religiosidade. Por isso, ser justo era estar em perfeita sintonia com a vontade de Deus. A partir desse momento, o evangelista apresenta três práticas muito difundidas, não apenas na piedade judaica, bem como em outras tradições religiosas: a esmola, a oração e o jejum. Conforme a tradição judaica, a esmola era uma prática pela qual se alcançava o perdão dos pecados, da mesma forma que os sacrifícios. Jesus não se opõe à prática da esmola, mas aconselha a não soar a trombeta para chamar a atenção das pessoas quando fazemos o bem. Ele critica a forma abusiva como muitas vezes a esmola era praticada para instrumentalizá-la em favor da própria imagem. O mesmo se deve dizer acerca da oração. Jesus não se opõe à prática da oração pública. Ao contrário, ele mesmo frequentava as sinagogas. No tempo de Jesus, a oração pública era feita em determinadas horas do dia, e o judeu piedoso parava em qualquer lugar e recitava de pé suas longas orações. Jesus critica o fato de a oração ser usada não para buscar a Deus, mas sim para se autopromover. Por fim, temos a recomendação sobre o jejum, que, segundo a piedade do Antigo Testamento, estava vinculado ao luto e ao arrependimento. A lei prescrevia um jejum no dia da expiação. Além de se abster de alimentos durante todo o dia, a desfiguração do rosto fazia parte do ritual, e a pessoa o fazia envolvendo-se em sacos e cinzas. Jesus critica aqueles que fazem o jejum não motivados pela autêntica dor ou arrependimento, mas simplesmente para serem estimados pelas pessoas. Todos aqueles que praticam a oração, a esmola ou o jejum apenas para serem vistos pelos homens, recebem de Jesus um apelativo bastante duro. São hipócritas. Etimologicamente, a palavra significa mascarado. Eram os atores do teatro grego que representavam assim seus papéis, e todos nós sabemos bem como funciona o teatro. No palco, representamos o papel de reis, mas ao baixarem as cortinas, podemos não ter sequer um pedaço de pão para matar nossa fome. Ou então, no palco, cobrimos-nos de trapos, mas na vida real podemos vestir roupas finas. Jesus está a nos apresentar um estilo de vida marcado pelas virtudes da autenticidade e da coerência. Segundo os critérios de Jesus, o que conta não é a opinião que as pessoas têm de nós, mas o que Deus pensa a nosso respeito. Tal estilo de vida não significa fechar-se em si mesmo numa espécie de satisfação orgulhosa por aquilo que fazemos. Os outros que pensem como quiserem, eu tenho sempre razão. Isso seria também uma caricatura do pensamento de Jesus. O objetivo de suas palavras é o desapego de si, de deixar-se julgar por Deus, de interrogar-se por Ele. E isso é muito mais exigente do que simplesmente pensar em agradar aos homens, porque exige de nós uma sintonia entre os atos exteriores e a vida interior. Esta autenticidade
me remete a uma obra talvez conhecida por muitos de nós, O Retrato de Dorian Gray, um romance de Oscar Wilde. O protagonista tem seu retrato pintado por um artista e depois disso começa a viver uma vida esvaziada dos valores da sociedade civilizada. Ele seduz mulheres ingênuas, se mete com dependentes de ópio, acalenta todas as paixões mais baixas e até mesmo mata o artista que o tinha pintado como um jovem e belo homem. A cada transgressão moral da lei, o retrato sobre a tela, na verdade, a tela era um espelho para Dorian, o espelho de sua própria alma. Então, a cada transgressão, o retrato sobre a tela se deformava e apodrecia. O corpo do protagonista permanecia jovem aos olhos das pessoas, apesar de se passarem muitos anos. Mas a idade e as rugas do quadro, que ficavam escondidos, são a verdadeira representação daquilo que de fato se passava no coração de Dorian. Essa história à luz do evangelho que meditamos pode ser uma espécie de caricatura macabra da verdadeira religião. Certas práticas de piedade podem dar a impressão de vitalidade espiritual. Contudo, se elas não servirem para nos mudarem por dentro, podemos até receber os aplausos dos homens. Mas Deus, Ele sim, conhece a nossa verdadeira imagem. Deus abençoe a todos e até a próxima.